Olá! Dependência química, um tema que, nossa, é cheio de mitos, né? Mas e a ciência? O que ela tem a dizer sobre isso? É o que a gente vai fazer aqui, separar o fato da ficção para entender de uma vez por todas essa condição tão complexa. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Aquela pergunta que está no centro de todo o debate, sabe? Dependência química é uma falha de caráter, uma falha moral ou é uma doença? Porque, olha, a resposta para essa pergunta muda completamente a forma como a gente enxerga, trata e até fala sobre o assunto. E a verdade é que, por décadas, o estigma dominou a conversa. Criou uma barreira de preconceito mesmo. Mas agora a gente tem a ciência do nosso lado. E é com base nela que a gente pode finalmente entender o que de fato acontece, tanto no cérebro quanto na vida de uma pessoa que lida com a dependência química. Bom, vamos entrar na nossa primeira parte, o estigma da dependência. Sabe, a raiz de muito, mas muito preconceito mesmo, está justamente naquela ideia de que tudo isso é só uma questão de caráter. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem o que se chama de modelo moral. É uma visão antiga, né, que basicamente diz que a dependência é fraqueza, falta de força de vontade, um modelo todo baseado em julgamento. Aí do outro lado, a gente tem a visão científica de hoje, o modelo biopsicossocial. Ele enxerga a dependência como um transtorno de saúde complexo, que junta três peças: o bio, que pode ser uma predisposição genética, o psico, que pode ser uma ansiedade, um trauma, e o social, que é o ambiente, a cultura, as relações. Nenhum desses fatores age sozinho, entende? Eles interagem o tempo todo. E é claro que daquele modelo moral vem aqueles rótulos super prejudiciais que a gente já ouviu por aí. Coisas como, é só um drogado, essa pessoa não tem caráter, é imoral. Ou aquela ideia de que a pessoa está só buscando prazer de forma irresponsável. O problema é que essas ideias, além de serem falsas, criam uma vergonha tão grande que impedem muita gente de pedir ajuda. Ok, então vamos para a segunda parte. Doença e não um defeito. Agora sim, vamos mergulhar no que a ciência de verdade tem para nos dizer. Olha que importante, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica a dependência química como uma doença. E não é qualquer doença, é uma doença cerebral, crônica, recorrente, mas, e isso é fundamental, tratável. A palavra-chave aqui é relação disfuncional. É quando a relação da pessoa com uma substância sai do controle. É bem parecido com outras doenças crônicas, tipo diabetes ou hipertensão. São condições de saúde que exigem um gerenciamento, um tratamento contínuo. E para entender essa doença, a gente precisa falar de uma coisa chamada compulsão. Esse é o coração da dependência, é o elemento central. E isso não tem nada a ver com escolha racional ou falta de força de vontade. É um impulso fisiológico, sabe? Tão forte, tão avassalador, que ele simplesmente atropela o bom senso. Ele vem de alterações reais que acontecem no cérebro e faz a pessoa buscar a substância mesmo sabendo de todas as consequências negativas que aquilo vai trazer. E aqui vem uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que é fundamental. Em estágios mais avançados, a dependência deixa de ser sobre buscar prazer. Vira uma busca desesperada por alívio. Alívio do quê? Do sofrimento. Pode ser a dor física e psicológica da abstinência ou a angústia de outros problemas, como depressão, ansiedade. A pessoa não usa mais para se sentir bem, mas para parar de se sentir mal. A ciência chama isso de reforço negativo. Vamos para a terceira parte, então. Vamos falar dos pontos cegos da sociedade. E aqui a gente vai ver como a lei e a história acabam distorcendo e muito a nossa percepção sobre o que é uma droga perigosa ou não. Pensa bem, existe uma ideia muito comum e bem perigosa que é a seguinte: se é legal, então deve ser seguro. Ou pelo menos é menos perigoso do que as drogas ilegais. Faz sentido, né? Só que os dados mostram uma realidade bem diferente. Dá uma olhada nesses números aqui, são dados do Brasil. O álcool, uma substância legal que está em toda a festa, em todo o churrasco, foi responsável por mais de 39 mil internações de acordo com o estudo. Sabe o que significa? É mais que o triplo de todas as outras drogas ilícitas somadas. Então a conclusão é clara: legalidade e segurança são duas coisas completamente diferentes. Isso mostra que a nossa ideia do que é perigoso ou não, muitas vezes não tem a ver com o risco real para a saúde. Tem muito mais a ver com a história, com preconceitos antigos e, pasmem, com projetos de controle social. Para a gente entender o peso disso, olha só essa frase. Lá do início do século XX, aqui no Brasil, a maconha era descrita oficialmente como uma ameaça à sanidade intelectual da raça.
Essa linguagem, que hoje soa absurda, era baseada no racismo científico da época. E ela foi usada para um propósito bem claro: criminalizar a substância para poder estigmatizar e controlar a população negra. Fica evidente que a política de drogas muitas vezes nasceu muito mais de um projeto de poder e controle do que de uma preocupação real com a saúde pública. E outros mitos sobre a maconha continuam por aí, né? Primeiro, aquela famosa história da porta de entrada para drogas mais pesadas. Isso já foi desmentido, olha só, desde 1972 por comissões oficiais. Outro mito, a ideia de que ela causa loucura. O que a ciência mostra é que o caminho costuma ser o inverso. Muitas vezes a pessoa já tem algum sintoma psiquiátrico e começa a usar a substância como uma forma de automedicação, tentando aliviar o que está sentindo. Chegamos na nossa quarta parte, a realidade da recuperação. É uma jornada com desafios, sim, mas é uma jornada totalmente possível e gerenciável. E falando em recuperação, a gente precisa derrubar um dos mitos mais cruéis que existem: a ideia de que uma recaída significa fracasso, de que o tratamento não serviu para nada, que a pessoa voltou lá para o começo, para a estaca zero. Mas a verdade não é essa, de jeito nenhum. Olha só isso aqui. As taxas de recaída na dependência química são muito parecidas com as taxas de outras doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Pensa comigo. Ninguém fala que uma pessoa com diabetes que comeu um doce fracassou no tratamento, né? A gente entende que foi um deslize. Com a dependência é a mesma coisa. A recaída não é um fracasso moral, é um evento esperado no gerenciamento de uma doença crônica. A visão clínica de hoje enxerga a recaída de outra forma, como um erro que pode ser evitado, sim, mas principalmente como uma baita oportunidade de aprendizado. É como se a recaída fornecesse dados, sabe? Informações valiosas. É o momento de sentar, analisar, ajustar as estratégias, entender melhor quais foram os gatilhos e, com isso, fortalecer o plano de recuperação. Não é o fim da linha, de jeito nenhum. É só uma curva no caminho. Porque, olha, uma recaída quase nunca acontece do nada. É um processo. E esse processo muitas vezes começa com o que os especialistas chamam de decisões aparentemente irrelevantes. O que é isso? São aquelas pequenas escolhas que parecem inofensivas, tipo, sei lá, ligar para um amigo antigo com quem a pessoa costumava usar, ou passar na frente daquele bar só para matar a saudade. Uma decisão leva a outra. E quando se vê, a pessoa está numa situação de altíssimo risco. A grande notícia é, como é um processo, ele pode ser percebido, interrompido e prevenido. No fim das contas, a mensagem é muito positiva e cheia de esperança. Tratamento funciona. E o que mais prevê um resultado bom e duradouro é o engajamento, a participação em um tratamento completo, que olhe para a pessoa como um todo, cuidando da parte médica, da parte psicológica e também da parte social. Se a gente pudesse resumir tudo o que conversamos aqui numa única ideia, seria esta aqui. No fundo, a dependência não é sobre uma busca por prazer. É sobre uma luta desesperada para aliviar um sofrimento profundo. Entender e aceitar isso muda tudo. É o primeiro e talvez o mais importante passo para ter uma abordagem que seja mais humana e, por consequência, muito mais eficaz. E para fechar, fica uma reflexão. Agora que ficou mais claro que a dependência química é uma doença, uma condição de saúde tratável e não uma falha moral, como isso muda a nossa resposta? Como sociedade, como amigos, como familiares? A ciência já mostrou o mapa. Agora, cabe a nós decidir mudar o caminho.